Tem horas em que a gente percebe que não sente mais nada. Nem medo, nem raiva, nem vontade. Só um vazio estranho que vai ocupando espaço por dentro, como se estivesse desligando a gente aos poucos, sem fazer barulho. E é nesse silêncio pesado, onde tudo parece em suspenso, que certas palavras chegam. Não como consolo, mas como um código antigo que a alma reconhece. Como se alguém, de algum lugar que a gente não enxerga, estivesse tentando nos lembrar de quem somos. O Salmo 27 não veio para me emocionar. Ele veio como uma senha, uma chave, uma espécie de armadura para os dias em que não se tem mais defesa. Se você chegou até aqui, talvez já esteja no limite. E talvez seja justamente agora que algo em você começa a voltar. Não é de um dia para o outro que a gente se perde de si. É devagar, quase invisível. Primeiro, vem um cansaço que não passa. Depois, uma vontade de se isolar. Até que chega uma hora em que você olha para dentro e não encontra mais ninguém. Você continua vivendo, cumprindo obrigações, atendendo expectativas. Mas por dentro, está só. E o pior é que ninguém percebe. Porque você ainda sorri, ainda responde mensagens, ainda posta alguma coisa de vez em quando. Mas a alma está exausta. Tem dores que não têm nome. Só peso. É como se você carregasse uma mala cheia de pedras invisíveis. E quando alguém pergunta o que está acontecendo, você nem sabe o que dizer. Porque não é um problema específico. É tudo. E é nada ao mesmo tempo. Nessa hora, o que dói não é só o sofrimento. É a solidão dele. A sensação de que ninguém entende. E talvez realmente ninguém entenda. Mas existe uma presença que entende. Que nunca saiu de perto. Mesmo quando você se afastou de tudo. Pode parecer místico. Mas há quem diga que, quando a alma entra no escuro, os anjos se aproximam em silêncio. Tem palavras que não chegam como resposta. Chegam como sinal. Você não estava procurando o Salmo 27. Mas ele te encontrou. E quando você leu aquelas frases pela primeira vez, algo dentro de você parou. A minha luz e a minha proteção, de quem terei medo? Não foi a beleza da frase. Foi o reconhecimento. A sensação de que aquilo não era novo. Era algo antigo, esquecido, mas que sempre esteve com você. A sua alma sabia. Naquele instante, mesmo sem entender, você voltou para aquele trecho. No dia seguinte, leu de novo. E de novo. Sem ritual, sem pressa. Só porque parecia certo. E a cada leitura, era como se um campo fosse se formando ao seu redor. Um campo de força, de esperança, de lembrança. Porque não importa o nome que você dá à força maior. Deus, luz, universo, presença. O que importa é que há algo que te vê quando você acha que sumiu. E o Salmo 27 começa a funcionar como uma ponte. Entre a sua dor e aquilo que pode te sustentar. Você ainda sente o peso, mas algo diferente começa a acontecer. As coisas que antes te deixavam no chão, agora não te paralisam do mesmo jeito. É como se uma força silenciosa tivesse começado a te envolver por dentro. E o curioso é que isso começou justamente quando você passou a repetir aquelas palavras do Salmo. Sem saber direito o porquê. Sem entender muito sentido. Só porque parecia certo. Como se fosse uma oração antiga da sua alma. Algo que ela já sabia antes mesmo de você nascer. A frase, "O Senhor é minha fortaleza", talvez soe distante para quem busca liberdade espiritual. Mas e se você trocar a palavra Senhor por força maior? Ou por luz? Ou simplesmente por aquilo que te segura quando você sente que vai cair? Aí a frase muda. Ela não vem de fora. Ela nasce de dentro. É isso que acontece com o Salmo 27. Ele não é um texto mágico. É uma frequência. Um campo vibracional. E quando você entra nele, mesmo cansado, mesmo na dúvida, você se conecta com algo que começa a te proteger. Não como um escudo de ferro, mas como uma membrana de luz ao seu redor. A vida continua te testando. Mas agora, tem algo te sustentando por trás. Algo invisível. Algo que não se explica, mas se sente.
Existe um ponto da jornada em que a maior batalha não é contra o mundo. É contra você mesmo. Contra a sua mente que questiona tudo. Contra o coração que já não confia. Contra o cansaço de ter tentado tantos caminhos e ter dado de cara com a mesma parede, de novo e de novo. E aí vem a dúvida mais corrosiva. Será que existe mesmo uma inteligência superior que cuida da minha vida? Ou eu estou sozinho, tentando encontrar sentido no universo indiferente? É aqui que a espiritualidade deixa de ser bonito de ouvir e vira sobrevivência energética. Ou você se apoia em algo invisível, ou se fragmenta aos poucos. Nesse limite silencioso, onde ninguém mais vê, algumas pessoas se rendem e outras despertam. Foi nesse ponto que o Salmo 27 deixou de ser texto e virou presença. Uma vibração sutil, quase imperceptível, mas constante. Como se alguém estivesse ali, acompanhando em silêncio. Um tipo de consciência. Uma espécie de anjo. Não aquele anjo imaginado por pinturas antigas, mas o campo inteligente que se move entre planos. A entidade que você não invoca, mas que aparece quando a alma começa a ceder. Quando você lê, ainda que me abandonem pai e mãe, a força que me criou me acolherá, isso ativa uma memória que não vem da mente. Vem de antes. Vem de quando você ainda lembrava quem era. Aí você entende que a luta não é mais necessária, que o escudo já estava ali, e que talvez, só talvez, aquela força que te sustenta tem um nome que a razão nunca vai alcançar, mas a alma reconhece como proteção. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido, não é só sobre palavras. É sobre presença. Sobre sintonizar com uma frequência que te fortalece mesmo quando tudo em volta parece querer te enfraquecer. O Salmo 27 pode ser o seu ponto de ancoragem. Não como superstição, mas como tecnologia espiritual. Um código de ativação que você pode experimentar agora, por você mesmo. Sem intermediários. Sem promessas mágicas. Você não está só. Nunca esteve. E talvez esse vídeo não tenha vindo para te explicar nada. Talvez ele tenha vindo para lembrar o que a sua alma já sabia. E tinha esquecido no barulho do mundo. Porque sim, existe um lugar em você onde tudo ainda está intacto. Mesmo depois de tantas quedas. Mesmo depois de tantas existências silenciosas. Mesmo quando você se acha fraco demais para continuar. Esse lugar é feito de presença. De luz. De memória espiritual. E talvez, só talvez, o Salmo 27 seja uma dessas chaves antigas. Uma senha de reativação. Uma frequência que só ressoa quando a alma está no limite. Por isso, não ouça esse salmo como quem busca milagre. Ouça como quem está reencontrando a própria origem. E se isso fizer sentido, te proponho um pequeno pacto com a sua luz. Leia o Salmo 27 por 3 dias. Não com pressa. Não como rotina, mas como quem está se reconectando com algo sagrado, dentro. Durante esses dias, permita que o campo se forme. Permita que a luz silenciosa se aproxime. E permita também que o seu anjo, sim, aquele que você deixou esperando lá atrás, te toque de novo. Se quiser fortalecer essa intenção, escreva nos comentários uma frase que simbolize sua entrega. Pode ser: a minha alma está voltando pro eixo. Eu estou me lembrando da minha luz. Ou simplesmente: eu aceito voltar. Cada palavra que você escreve aqui se junta às de outras almas que também estão despertando. E essa união não é só simbólica. Ela muda o campo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like. Convido-o a assistir ao vídeo sugerido no card. Se inscreve aqui no canal Jornada para Evoluir. E compartilhe com quem também anda cansado de lutar sozinho. Porque no fim das contas, todos nós estamos tentando voltar. Voltar para casa. Voltar para a alma. E o Salmo 27, pode apostar, é um dos mapas que a gente desenhou antes de esquecer o caminho.